Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de abordar com vocês algumas reflexões a respeito da mídia física, né? Por que consumir o físico, para mim, pelo menos na minha concepção, e aí você pode concordar ou discordar de mim, vocês já vão deixar isso aí nos comentários com toda certeza, né? Mas porque na minha concepção a mídia física ela supera muito a questão da mídia digital, tá? Outra coisa importante aqui ao longo desse vídeo, eu vou tentar fazer ele o mais objetivo possível, mas muito provavelmente eu não consiga. Inclusive recebi recentemente um comentário aí no canal falando que enrolava demais, que eu devia fazer inclusive igual o Regis Tadeu, que vai direto ao ponto. Eu não sei que direto ao ponto é esse do Regis Tadeu, né, que demora no mínimo 4 minutos para começar o vídeo. Mas enfim, né, de qualquer forma, ele não foi educado ao fazer a crítica, mas a gente sempre considera essas coisas, eu sempre levo numa boa aí, e a gente tenta melhorar, né? Porque eu sei que é uma coisa que realmente eu sofro com isso, não é só aqui, não na escola, ou dar aulas e tudo mais, né? Eu sempre gosto de contextualizar e às vezes contextualizo até demais e acabo passando do ponto e o vídeo fica longo. Eu entendo tudo isso, mas hoje realmente é um vídeo que não dá para ser um vídeo curto, é muito assunto para discutir, eu vou tentar abordar aqui por tópicos e eu acho que vai ficar bem interessante. Eu separei um material aqui para vocês, para todos os formatos que eu tenho aqui, para argumentar o porquê que eu gosto, porquê que eu acho que é mais válido, pelo menos para mim, do que o formato digital. Outra coisa importante é de que esse vídeo não é um vídeo para menosprezar o formato digital. É óbvio que o mundo ele se modernizou, o mundo é digital, a maioria das pessoas vão consumir as coisas nesse sentido, tanto por conta de acessibilidade, de custo, de facilidade, de conforto, enfim, ou a própria oferta, né, que é muito maior em questão digital do que física. Então existem vários fatores, é uma realidade e é algo que eu mesmo consumo muito, né? Eu ouço música a maior parte do tempo no Spotify, não aqui, né? Porque no trajeto para o trabalho ou às vezes se locomovendo de repente para casa dos meus pais, ou seja lá onde for aí, andando pela rua, eu vou estar lá com fone de ouvido, estou ouvindo Spotify. Então não sou aqui um negacionista do Spotify, negacionista da mídia digital, né? Muito pelo contrário, ela é muito útil, muito importante para evitar algumas coisas que aconteciam antigamente, por exemplo, comprar um disco pela capa, de repente você não ouvir, não saber se é bom e arriscar e depois se arrepender porque gastou dinheiro com aquilo. Então é claro que existem facilidades, isso vai ser tema para um outro vídeo depois, né, para falar o porquê que é importante sim essa questão da mídia digital. No entanto, eu acho que ela não pode suprimir, ela não pode acabar com o formato físico. E eu resolvi gravar esse vídeo, já é algo que eu vinha planejando, mas ao ouvir algumas coisas, você compra às vezes um aparelho, um toca-discos, um tape deck aqui, como eu comprei recentemente, fita cassete, você fala isso para as pessoas vêm por aí, olham meio torto, né? Algumas só simplesmente ignoram, outras acham que você é louco de estar desperdiçando dinheiro comprando coisas que podem ser gratuitas ou tá gastando espaço à toa, enfim, a gente sabe como a humanidade hoje em dia, né? Todo mundo acha que sabe o que você deve fazer ou não, né? Em quem você deve votar ou não, no que você deve acreditar ou não, que tipo de coleção que você deve ter ou não. As pessoas sempre acham que sabem o melhor para você, né? E o que você pensa realmente é o que menos importa. Mas a gente vê que realmente as pessoas às vezes até ficam surpresas. Ainda existe isso? Quem nunca ouviu, né, colecionador de LP, de cassete ou até mesmo de CD, ainda existe isso? As pessoas ainda compram, ainda se fabrica, isso ainda vende? Mas por que isso se nós temos o Spotify? Mas por que um aparelho de DVD hoje em dia se nós temos plataformas de streaming? Então são coisas que a gente tem que trazer para o debate, sim, é interessante falar sobre isso. E hoje eu vou fazer aqui uma defesa com certeza da mídia física e não é um argumento contrário à mídia digital. Eu acredito que as duas podem e devem coexistir. Mas para mim, eu não abro mão do formato físico, vocês já vão entender por quê, né? Tendo feita toda essa contextualização, né, tentei encurtar aqui ao máximo, vocês já sabem, caso não sejam inscritos no canal ainda, se inscrevam que me ajuda bastante, você recebe as notificações de vídeo aí se clicar no sininho, né? Siga também a página no Instagram para essa mesma finalidade, né, para receber os conteúdos lá, para saber das novidades do canal. Você também pode deixar o like aí se você gostar do vídeo, que ajuda bastante aqui na ferramenta do YouTube para divulgar o canal e esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe aí nos seus grupos de coleção, vê se o pessoal concorda, discorda. Se você tem um canal, aborde esse assunto também, porque nunca é demais. E é claro, o mais importante de tudo, deixe os seus comentários aí, né, para agregar valor aqui a essa discussão e para a gente ter esses pontos de vista diferentes, né, debater a respeito desse assunto que a gente gosta, da mídia física, da música, do colecionismo, entre outras coisas. Além de poder considerar ser um membro, caso queira, aparece sempre aqui em agradecimento a eles. Então, sem mais delongas, né?
Antes mesmo de começar a colecionar a música em formato físico, né, adquirir versões físicas da música, eu comecei a ouvir rock, né, no comecinho, no final do ensino fundamental, começo do ensino médio, ainda na escola. Então eu ainda não trabalhava na época, né, então não tinha dinheiro para comprar os discos, nem sabia que ainda existia uma oferta de discos tão grande no mercado. Acredito até que naquela época o mercado não estava tão movimentado quanto hoje, né, e por uma série de fatores, eu mesmo, e comentaram assim recentemente aqui no canal, eu falei, beleza, isso é uma forma muito válida de colecionar, né? Falou que não tem mais exposição de ficar comprando disco, né? Enfim, até os aparelhos que acabam sendo mais caros ainda e tudo mais, vai ser um outro assunto mais pra frente, né? Nem tanto a questão dos itens, dos produtos, dos discos, dos CDs, dos cassetes, caros que são mesmo em alguns casos, algumas edições específicas, em outras nem tanto, mas o principal é a aparelhagem, né? Tem gente que não consegue ou não quer gastar com isso, beleza, tranquilo, e vai lá e faz uma coleção num HD, num pendrive, baixa esses arquivos, faz a pasta bonitinha com capa. Eu mesmo fiz isso durante muito tempo. Então eu tinha lá várias discografias completas no computador na casa do meu pai. Tinha lá, por exemplo, Black Sabbath, e aí colocava, ia lá, editava a pasta, colocava a capa do álbum na capa, colocava data de lançamento, as músicas ali em ordem e tal. Então era algo interessante, aquilo ali pra mim era uma coleção, né? Me sentia realizado em conseguir baixar toda a discografia de uma banda, né? Obviamente de maneira ilegal, né? E colocar ali e escutar, porque era o contexto que eu tinha naquela época. Mas logo que eu comecei a tomar contato com a mídia física, eu percebi que realmente a experiência pra mim é muito maior e muito melhor caso eu tenha acesso ao físico, né? Então, principalmente começou tudo isso aqui, né, na faculdade. Despertei o meu interesse para leitura, digamos que não foi tão cedo, né? Acho que o primeiro livro completo que eu li realmente, sempre li bastante, principalmente notícias, artigos, tal, gostava muito de escrever, mas assim, livro na íntegra, né? Eu lembro que o primeiro que eu li foi lá o Robinson Crusoe do Daniel Defoe, quando eu estava no segundo ano de ensino médio. E daí por diante, né, tomei interesse pelas ciências humanas e comecei a ler bastante, aí na faixa de 20, 30 dos melhores anos, até 40 livros na íntegra em um ano. Então eu comprava muito livros, tem uma estante cheia de livros aqui em casa, e nunca consegui, a não ser em caso de extrema necessidade, ler livros em PDF, né? Ainda que seja num tablet. Eu sei que os Kindle são muito confortáveis para você ler, hoje em dia sejam até uma experiência que é muito bem feita e tal, mas eu não consigo trocar por isso daqui. Por exemplo, essa obra clássica aqui, A Sociedade Feudal, do Mark Bloch, né, um dos clássicos da história aí, que fala sobre o período medieval. É um livro que está em domínio público. O autor ele já morreu faz tempo, já foi editado e reeditado várias vezes. Você tem PDFs aí para baixar na internet, mas eu não acho a mesma experiência do que tê-lo em mãos e poder abrir, colocar um marca-página, se quiser fazer anotações, rabiscos. Eu particularmente não faço, mas sei que tem muita gente que faz isso. Então, você folhear isso aqui é uma coisa totalmente diferente, a experiência é outra, né? Então você consegue ler aí com uma qualidade muito melhor. Lembro que na época da faculdade, quando eu tinha que fazer algum trabalho, pegava lá o livro em PDF e ficava travado, o trabalho não fluía, até que eu resolvia ir na biblioteca, ver se tinha uma edição física do livro, e aí pegava para fazer o trabalho, e aí sim a coisa fluía, né? Parecia uma outra experiência. Se trata do mesmo livro, as mesmas palavras, o mesmo contexto, mas aqui para mim sempre foi muito melhor, por isso que eu nunca abri mão em ter a mídia física. Obviamente, em muitos momentos não tive essa oportunidade, o livro não tinha na biblioteca, estava fora de catálogo, era muito caro para comprar naquele momento. Para mim, eu ia lá e lia no PDF mesmo, a necessidade. E aí a gente dá realmente graças a Deus por ter esses recursos em mãos. Mas em condições normais, essa daqui é a mídia que impera, né? A mídia física, isso começando com livros, né? Também gostava muito de games na época. Hoje em dia, obviamente, tenho pouco tempo de jogar, praticamente não jogo, às vezes um pouquinho nas férias e tal. E gosto mais dos consoles antigos, né? Sou muito fã do Super Nintendo, por exemplo, que é o único videogame que eu ainda tenho aqui em casa, com os controles originais e tal. E com 18 jogos que eu tenho aqui, tô pegando um aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que é o Legend of Zelda, né? Um RPG de ação aí clássico. Já zerei ele no Super Nintendo umas 2, 3 vezes, quando tenho tempo. Às vezes você vai fazendo essa campanha, até esquece que tem um save lá, depois de alguns meses você volta, joga mais um pouquinho e daí por diante. Mas para mim eu poderia muito bem pegar esse jogo e baixar num emulador no computador, colocar um controle USB e jogar o Zelda do Super Nintendo no computador, com qualidade de imagem e som talvez até superior pelos recursos que nós temos hoje. Mas para mim não se compara com a experiência de você pegar esse cartucho, colocar lá. Muitas vezes você tem que
assoprar, tirar poeira e tal. E inclusive isso daqui garante que você jogue o jogo da maneira como ele foi pensado. Por exemplo, não é um jogo que você pode salvar o progresso a qualquer altura do jogo, né? Então você tem que jogar ali, você tem lugares específicos na casa dele, né? Momentos específicos para salvar. Quando você salva, você volta de uma tela específica, então você não consegue, por exemplo, no meio de uma batalha com um chefe, salvar o jogo. E aí se você morrer, você volta daquele ponto e vai tentando, que é o chamado save state que tem nos emuladores. Às vezes quando a gente joga assim, a gente é tentado a fazer isso, né? Então a gente meio que dá uma trapaceada, facilita, corta caminho e meio que perde o sentido. Então aqui a gente está jogando exatamente o jogo como ele foi concebido lá na década de 90. Né, com os recursos da época, com o tipo de som, de imagem da época, ainda mais se você jogar numa TV de tubo, como ainda tem lá na casa do meu pai, que é que eu costumava jogar, não tem aqui em casa, mas quando eu vou lá você coloca, e aí você consegue recriar aquele contexto, né, e é algo muito interessante. Hoje em dia também na indústria de games tem sido uma tendência não se lançar mais mídia física, são downloads, etc, né, ou então as mídias foram diminuindo cada vez mais, né? Nintendo Switch parece que é uma fitinha, tipo um cartãozinho de memória desse tamanho, mas a maior parte do pessoal baixa, e a tendência é que logo, infelizmente, acho que na parte dos games vai desaparecer mesmo, né, a questão da mídia física. Mas para mim não substitui o fato de você ir lá e colocar isso daqui, né, para jogar e ter essa experiência completa, né, ao ter esse cartucho ou outros jogos de outros consoles em mãos. Então é mais um argumento aí, eu acho que a gente consome aquilo de uma maneira mais adequada ao que ele foi pensado, né, prestando mais atenção, dando mais valor àquele item. Então isso daqui do ponto de vista dos livros e dos games, para fazer essa contextualização. E assim que eu comecei a colecionar, obviamente, comecei pelo CD, por ser algo mais próximo da minha realidade, porque eu não sou da época do vinil ou do cassete, peguei ao finalzinho disso daí, até tinha em casa lá alguma coisa ou outra, mas nunca nem me interessei por isso, logo se passou para frente, o que tinha era o CD. Então, pelo custo, benefício, pelo custo ser mais baixo e tudo, comecei a colecionar neste formato dessa mídia, que é o foco da minha coleção aqui. E é muito bom, eu acho que você pegar um disco, colocar ali, o CD, ele, comparado com o vinil e com o cassete, ele é muito mais, digamos assim, dentre as mídias físicas, a mais acessível, em termos do custo do produto e dos aparelhos para você poder reproduzir. Eu, por exemplo, não tenho um CD player aqui de ponta. Eu tenho um mini system, muita gente pode aí reclamar, mas o som não sei o que. Para mim me atende muito bem aqui dentro do meu apartamento, ou ouvindo num volume aí que não precisa ser exorbitante e tal. Tem me atendido muito bem. Você não precisa, para extrair o melhor do CD, ter o melhor equipamento do mundo. Ao contrário do LP, que se você não tiver um aparelho aí bom aí para começar, né, você não vai conseguir uma boa agulha, boas caixas de som, receiver, amplificador, etc. Você não vai conseguir extrair o melhor dele. Mesma coisa a fita cassete. Mas o CD tem disso, né? E é muito bom você pegar, você poder ver a capa. Muito se fala, por exemplo, no Spotify. Mas a partir do momento que você fica sem internet, por exemplo, ou tem um bug, como recentemente deu um erro no Spotify, o YouTube às vezes fica fora do ar. Gente, quando se depende de internet, quando se depende de um sistema que está num banco de dados aí, às vezes você pode ser deixado na mão, né? Alguns discos não estão presentes nas plataformas, é difícil de achar, como por exemplo os primeiros discos do Pantera, alguns discos do Judas, do Black Sabbath, etc. E você tendo a mídia física, você vai lá, simplesmente coloca e ouve. Estou dando aqui como exemplo esse CD do Kiss, né, o Destroyer. E essas edições em CD são muito interessantes também, porque pelo CD ser uma mídia mais prática, mais barata para você produzir em relação às outras, né? E também ter mais espaço, né? Você tem muitas edições como essa aqui do Destroyer, comemorativa aí de 45 anos, né? Do Kiss, no qual você traz um disco extra, você tem um CD a mais, você tem um trabalho gráfico bacana. Você pode pegar aqui e ver a capa. Como a capa ela é menor em relação ao vinil, os CDs eles começaram a desenvolver essa tendência de ter um encarte mais completo, com fotos, com letra das músicas. No caso aqui esse não tem as letras, mas tem os bastidores da gravação, tem fotos de época, tem entrevistas, enfim, uma série de coisas aqui. Então é uma coisa, uma experiência muito mais completa para você ter no CD, na mídia física, sensorial. Você vai lá, pega, coloca no CD player, escuta, você ouve ali o disco por completo, na íntegra, né? Embora no CD você ainda tenha mais a capacidade de pular, né? Mas normalmente a pessoa que vai consumir mídia física vai conhecer o álbum completo. E a gente vê que tem muito fã e não há nada de errado nisso, é uma característica própria da pessoa, que vai conhecer, como eu já fui um dia, só os hits de uma determinada banda. Então ela não vai saber, por exemplo, as músicas mais lá do B. Ela vai pegar aqui, por exemplo, o Destroyer,
ela vai conhecer Detroit Rock City, basicamente, talvez Do You Love Me, Shout It Out Loud, mas talvez não conheça Flaming Youth, provavelmente não conhece Flaming Youth, provavelmente não conhece Great Expectations, provavelmente não conheça a música sensacional que é King of the Nighttime World. Então, quando a gente tem a mídia física em mãos, a gente fica menos preguiçoso, né? A gente vai atrás de ver o trabalho na íntegra e apreciar ele de uma maneira mais completa, né? Então aqui, porquê do CD? E aí o LP, ele eleva isso ainda mais, porque você pega, eu vou pegar aqui um caso para mostrar para vocês, como o álbum de estreia do Black Sabbath, né, nessa edição aqui de 50 anos, e você tem aqui essa capa icônica, uma capa extremamente revolucionária, transformadora para a história da música, para a história do metal, e que em CD, eu não separei ela aqui para vocês, né, mas obviamente você não consegue captar todos os detalhes, né, e é uma capa muito sinistra, né, todos vocês já devem conhecer aí a história, né, desse moinho aqui que tem lá numa região da Inglaterra, e aí vestiram essa moça aqui que durante muito tempo, só recentemente vieram revelar a identidade dela, né, não se sabia quem era, caracterizaram ela como uma bruxa, e tem toda uma técnica de fotografia aqui empregada para gerar a capa desse disco e a contracapa, né, e trazer aquele ambiente sinistro, obscuro, que é representado aqui na música desse disco. Então você tem uma experiência com a capa aqui, e você perceber melhor os detalhes, né, e analisar isso aqui também como uma obra de arte completa, né, não é só a música que está nele. Aí aqui nós temos a capa Gatefold, inclusive ela imita a primeira edição, que saiu com o nome errado do Ozzy Osbourne, não sei se vai dar para vocês verem aí como Ozzy Osbourne, e eles mantêm dessa forma. Você pega o LP, por exemplo, e ele possui dois lados, então preguiçosos normalmente, ou pessoas que costumam consumir só hits, não vão buscar mesmo os LPs, né? É uma experiência muito interessante porque, de repente, não é o caso aqui do Black Sabbath, né? Mas você tem um disco que você não gosta de todas as faixas. Por exemplo, tem lá o Their Satanic Majesties dos Rolling Stones, é um disco que eu gosto muito, mas tem uma faixa lá que eu acho muito chata, muito ruim. Sing This All Together, See What Happens. E aí eu coloco ali o CD. Se eu coloco o CD, eu vou automaticamente me sentir tentado a pular aquela música, não escutar o álbum na íntegra. E no LP dá para fazer isso? Dá, você pega a agulha, coloca na próxima faixa, mas é muito mais trabalhoso. Você tem que pôr lá o lado 1, escuta o lado 1 bonitinho, né? Lado 1 aqui, na verdade, esse aqui. Escuta as músicas, de repente não tem uma que eu gosto tanto, mas eu deixo rolar, porque eu entendo que o álbum é uma obra pensada num contexto maior, muito mais completo. Terminou, eu vou lá, eu viro o disco. Se tem uma música que eu não gosto, eu evito de pular. Então é uma experiência muito mais completa ali para consumir, para apreciar a música no LP por algumas dessas razões. Você ter uma capa mais detalhista, você ter o disco aqui, ter que virar ao lado, ter que estar atento, né? Prestando atenção na música e não colocando apenas como pano de fundo. Aí você tem um receiver, você tem, dependendo da sua agulha, da sua caixa de som, você consegue colocar um som mais grave, mais agudo, um volume melhor ou não. Então você consegue mexer aqui e colocar da maneira como você gosta, né? De apreciar. O fato de você pegar o LP também, colocar ali, depois lavar, guardar, enfim, colocar aqui nos plásticos, é uma experiência que muitas vezes é até mesmo tranquilizante, né? Depois de um dia de trabalho você ter como fazer isso, né? Não simplesmente chegar, ligar o Spotify aí e ficar escutando uma coisa até meio sem sentido, até meio depressiva mesmo. Você larga a música lá e vai se jogar no sofá e já era. Não é a forma como eu acredito que deva ser feito. E recentemente, e aí até por isso eu resolvi gravar esse vídeo, né? Comecei a adquirir fitas cassetes, eu tenho 7 agora na coleção, tem aqui, que eu peguei lá o tape deck. E é interessante, né? Muita gente falou, poxa, mas o cassete é uma mídia que nem na época vingou tanto, realmente não é. É uma mídia que tem os seus problemas, para preservá-la boa é muito mais difícil. Tem algumas aqui que eu comprei que estão impecáveis, outras tem uma variação de volume, às vezes fica mais abafado e tal. Então tem problemas, né? Ela pode mofar, é muito mais difícil de você preservar. Mas eu acho que mesmo nesses detalhes, que nem, por exemplo, eu peguei esse cassete aqui do RPM, né, o 4 Coyotes, e ele tem algumas variações no volume, às vezes aumenta um pouco, às vezes diminui, nada que comprometa muito a audição. Às vezes se a pessoa for mais chata, uma audiófila, vai falar, eu não quero saber disso, por que eu vou... Mas não, cara, eu acho muito legal até isso daí, um contexto aqui do, poxa, tudo que essa fita aqui já não deve ter passado, uma fita de época. Então eu acho que isso torna interessante também, essas nuances aí, essas questões tornam interessante, mais completa essa audição também. Outra coisa interessante é a questão de ouvir em mono, né? As fitas cassete funcionam
a maioria delas, eu acredito, né, corrijam aí se eu estiver falando besteira, melhor em mono. Até quando eu fui testar uma dos cassetes que eu recebi aqui, o receiver estava em estéreo, ele estava tocando muito baixo, eu achei estranho, mudei para mono e o som ficou muito bom. Então um outro estilo de som aí para você escutar, tem toda essa característica, é diferente. E essa experiência de comprar o tape deck, por exemplo, me levou a pegar essa fita cassete aqui do Rick Wakeman, que é o Journey to the Center of the Earth, um álbum maravilhoso que eu já ouvi várias vezes, tanto aqui em casa quando indo para o trabalho, já busquei outras obras do Rick Wakeman e que eu nunca tinha ouvido antes. E a primeira vez que eu ouvi foi aqui na mídia física, levado aí pela empolgação do tape deck, comprar essa fita cassete. Eu tenho um certo problema em ouvir os trabalhos solos de membros de bandas, né? E agora eu vejo que isso é besteira, né? Tem agora um LP do Mick Jagger aqui, tem esse cassete aqui do Rick Wakeman, que são coisas que têm aberto a minha mente também para esse sentido, né? De ouvir melhor os trabalhos solos. Já fui atrás do King Arthur, que saiu depois desse aqui também. Então muito bom aí ter essa experiência, ouvir um som em mono, um formato diferente, uma forma diferente de você colocar ali para rodar, né? Você tem que, às vezes você tem que voltar um trecho da música, você coloca ali para a fita rebobinar. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então até por isso, né? Até porque, por ser professor de história e tal, e gostar dessas coisas, eu tenho meio que um costume meio de museu mesmo, né? Então também acho interessante você ter esses equipamentos em casa, porque marcaram uma época, fazem parte da nossa trajetória, fazem uma parte da cultura humana que foi desenvolvida aí. Então tem todas essas questões que, para mim, fazem valer muito a pena você ter a mídia física. Quer dizer que eu defenda que acabe a mídia digital? Não, isso tem que ser incentivado também. Só que nós não podemos chegar ao ponto de uma sociedade que quer tudo digital. E a gente sabe que existem problemas, eu não vou entrar nessa parte filosófica aqui com vocês. Então alguns reflexos disso são a própria tiktokização do mundo, digamos assim, né? Inclusive, né, eu converso bastante lá, o Sandro no canal Vindo da Parede, a gente sempre está comentando isso, né? Às vezes o cara pega, tem um vídeo lá de 10, 15, 20 minutos passando uma determinada informação para ele, mas ele não tem paciência, ele vai pulando, e não é que ele não tem tempo de assistir aquele vídeo, porque ele vai assistir 20 vídeos de 20 minutos e rodar 1 minuto de cada vídeo. O tempo que ele faria isso, ele conseguiria assistir um vídeo sobre aquele assunto na íntegra, com mais qualidade. Então acaba que o mundo digital às vezes nos induz a ter essa pressa por consumir a maior quantidade possível de conteúdos, muitas vezes sem filtro, né? E acaba que no final das contas isso não é um benefício, né? Acaba sendo um malefício para nós nesse sentido, né? Então a gente sabe, de tanto digitar a gente pode perder a capacidade de escrever à mão se a gente não praticar, né? De tanto chamar aplicativos aí, andar de carro, por exemplo, a gente pode perder aí a nossa disposição de querer andar, né? Então a gente sabe que as tecnologias são muito importantes, mas existe um certo limite ali. E até mesmo para a indústria musical, se a gente for olhar hoje para a indústria musical, a falta de qualidade, essa tendência a lançar só singles, meio que a morte da questão dos álbuns completos, uma coisa bem mais rasa, bem mais medíocre no cenário musical de maneira geral, é um reflexo da forma como a música tem sido consumida, né? Então, não me entendam mal, né? Isso aqui é tudo isso aí, aplicativos como TikTok, não tem nada de errado nisso. O problema é a forma como a gente consome, né? E isso aí refletido para o universo da música, acaba que muitas vezes tira um pouco do sentido, a música vira só um pano de fundo para fazer outras coisas, a música vira só um artista lançando 1, 2, 3 músicas a cada 10 anos aí estourando e vivendo só dela, né? Porque tem artista aí que você vê principalmente pop aí, dessas músicas popularescas brasileiras, você pensa, pô, o cara faz, beleza, vai ter um show do cara. E ele toca o quê? 2 músicas? Porque ele só tem 2 sucessos, né? E tirando o sucesso, ele não grava mais nada. Então como que reflete no show desse artista? É um show mais curto? Ele fica falando groselha no meio do show para tentar levar? Então tudo isso tem reflexos, tem um impacto, né? Essa questão. Então é claro que tudo aqui a gente vai ter ponto positivo e ponto negativo. A mídia física também eu posso dizer que ela consome espaço, ela demanda um certo dinheiro, ela pode te causar problemas para preservá-las, por exemplo, isso demanda tempo, isso demanda um certo cuidado, você pode se empolgar, você pode gastar demais com isso, né, como acontece comumente aí com colecionadores como eu. São alguns desafios, são alguns problemas, pontos negativos ou de atenção que a gente tem que ter também no colecionismo de mídia física, na aquisição da mídia física. Mas a mídia digital da mesma forma. Então eu acho que o ideal seria uma sociedade que sabe mesclar essas duas coisas, sabe dar a devida importância, né? Porque eu digo isso porque hoje em dia você vê que
simplesmente muitas pessoas te tratam realmente como um bobo, como um otário, como um velho, ou então às vezes você compra um vinil aí, um relançamento luxuoso por 300, 400 reais, e a pessoa pensa que você, por exemplo, tá fazendo um ferro velho em casa, um acumulador, como se você tivesse achado aquilo ali no lixo, né? E porque não tem essa concepção, né? É a ignorância que leva a pensar assim. De outra forma também, uma pessoa que tem uma coleção muito grande pode menosprezar quem tem uma menor, ou quem só escuta em mídia física, quando na verdade não é isso, né? Na verdade, a oferta tem que haver. E aí você vai fazer a sua escolha. Eu, por exemplo, optei consumir os dois. Os dois têm espaço aqui, mas eu não abro mão em hipótese alguma da mídia física. É aquilo que me dá mais prazer por aquilo que foi argumentado nesse vídeo. Agora com vocês, digam aí o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam, né, quais outros elementos vocês poderiam trazer para a discussão aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, siga a página no Instagram lá, né? E vamos ter essa discussão saudável aí, manter esse assunto que é sempre bacana de estar discutindo. Obrigado quem assistiu até aqui, quem teve paciência de chegar até aqui no final do vídeo, e até a próxima.